Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso canal da Renda, nosso canal informativo a respeito de diagnóstico oral. É muito bom tê-los de novo aqui com a gente e discutir algumas dicas, dar algumas dicas interessantes a respeito do diagnóstico. Hoje o nosso pulo do gato tem a ver com a realização de punção aspirativa em lesões intraósseas. Como que esse procedimento é importante e como ele é revelador em termos de diagnóstico. Então nós vamos discutir algumas coisas muito interessantes com vocês. Por favor, fique conosco até o final do vídeo, que tem dicas muito interessantes e preciosas com relação a esse conteúdo, tá bom? Então eu vou ficar bem pequeno aqui no canto e agora nós vamos então abrir a nossa imagem e vamos visualizar essa apresentação. Então, punção aspirativa em lesões intraósseas. Então, para a gente iniciar nosso assunto, nós vamos mostrar aqui uma imagem de uma lesão multilocular radiolúcida em mandíbula e levantar uma questão muito importante. A questão é, provavelmente eu vou biopsiar essa lesão para estabelecer o diagnóstico definitivo. Mas antes de fazer a biópsia, será que eu posso tomar ou posso considerar um passo semiotécnico importante? Sim. O que eu devo fazer, na verdade, antes de biopsiar é realizar uma punção aspirativa, sempre antes de realizar a biópsia. Por que isso é importante? Porque dependendo do resultado dessa punção aspirativa, eu posso já começar a pensar em naturezas diferentes da lesão que eu estou acessando. E já posso pensar numa possibilidade ou em várias possibilidades diagnósticas. Vamos dar alguns exemplos nesse sentido? Vamos começar aqui. Suponhamos que você faça a introdução de uma agulha e uma seringa, a aspiração com uma seringa mais volumosa, tentando aspirar o conteúdo interno de uma lesão e essa aspiração seja negativa, como nesse caso aqui, como nós estamos vendo aqui. O que nós estamos observando? Então, basicamente, o que nós estamos observando é que eu tenho uma lesão que não tem conteúdo líquido e que provavelmente é sólida ou até mesmo uma lesão pseudocística. Então, quais são algumas possibilidades diagnósticas que podem surgir na minha mente? Então, posso pensar num tumor odontogênico, por exemplo, sólido, como um ameloblastoma, um mixoma odontogênico. Posso pensar numa cavidade óssea idiopática que não tem nenhum conteúdo. Posso pensar numa doença fibróssea benigna, uma neoplasia mesenquimal, sólida, evidentemente. Pensar numa doença metastática, talvez até mesmo no granuloma central de células gigantes, que é um processo patológico onde eu não tenho área cística, reconhecidamente. Então, eu já penso nesse tipo de natureza. Já, em contrapartida, se eu aspiro, e aí eu consigo observar um líquido amarelo citrino, no que eu vou pensar? Então, basicamente, aqui eu vou pensar numa lesão com um componente cístico. E aí, geralmente, esse componente cístico é um componente que ainda não foi violado ou infectado. Então, alguns exemplos, cistos odontogênicos, inflamatórios, de desenvolvimento, embora aqui o componente inflamatório ele não seja tão presente assim. Talvez tumores odontogênicos com áreas císticas também é uma boa possibilidade. Esse caso aqui que eu estou mostrando para vocês é um caso de uma punção positiva com o líquido amarelo citrino em um ameloblastoma. Então, embora o ameloblastoma seja, nesse caso era uma lesão sólida, ele tinha áreas císticas. Então, a gente pode pensar também na possibilidade de ter áreas císticas em lesões sólidas e esse líquido ser um líquido amarelo citrino, como nós estamos vendo, um líquido que muitas vezes não tem relação com a inflamação. Agora, a pergunta é, e se essa lesão estiver inflamada ou infectada? Bom, aí geralmente o conteúdo ele é um conteúdo mais seroso, sanguinolento. Tá? É um conteúdo de transição para um conteúdo mais de sangue vivo. Então, basicamente, o que eu posso observar aqui? Então, eu observo nesse paciente esse líquido, que pode ser um líquido um pouco mais denso em alguns casos. Então, basicamente, eu tenho uma lesão com componente cístico associado com um quadro infeccioso. E aí, o que eu posso pensar? Posso pensar no cisto odontogênico inflamatório ou de desenvolvimento, tumores odontogênicos com áreas císticas, então bem semelhante ao anterior, mas aqui com um componente inflamatório e muitas vezes um componente infeccioso associado. Tá bom? Então, isso daqui é muito importante. Agora, se eu realizar a punção aspirativa e sair um sangue vivo, uma quantidade grande de sangue, com o que eu estou lidando? Então, provavelmente eu estou lidando com lesões onde o componente vascular é um componente importante. Pode ser um hemangioma intraósseo, um cisto ósseo aneurismático.
E talvez aí seja um passo importante para me dizer, puxa, eu preciso planejar direito o procedimento de biópsia antes que eu tenha um quadro hemorrágico grave. Então é muito importante realizar a punção aspirativa também por esse motivo. Bom, um outro exemplo. Se eu realizar a punção aspirativa e sair um líquido leitoso, líquido esbranquiçado, muita gente vai associar isso, como nesse caso aqui, com o quadro de um abscesso. Mas sabia que nem sempre é assim? Que você pode ter esse conteúdo aqui compatível com ceratina e que você pode até avaliar isso microscopicamente? Interessante, né? Então, se você tem uma lesão assintomática, por exemplo, uma lesão cística assintomática, que não está relacionada com dentes com necrose pulpar, uma ótima possibilidade é que seja um ceratocisto odontogênico, tá certo? Muito bem, então era isso. Obrigado pela sua atenção. Essa é uma dica muito importante. Então, antes de realizar uma biópsia, uma lesão intraóssea, uma lesão radiolúcida, se atente para esse passo semiotécnico importante, realizar a punção aspirativa, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato conosco por e-mail ou então acesse o nosso perfil no Instagram, tá certo? Um grande abraço a todos e nos vemos em breve. Obrigado.